Olá, começa agora o Mais Saúde, mais um programa com muita informação, conteúdo, novidade para você aí de casa. Com certeza, muitas informações e super interessante. Hoje nós vamos falar de castração dos animais. Acompanhe! À medida que as pessoas têm mais informação, muitas perguntas vêm sendo respondidas no que se refere à castração. Mas ainda assim, o debate é grande e há muitas dúvidas com relação à esterilização de cães, gatos e outros animais. E esse é o tema de hoje, né, doutor? E hoje, para falar sobre esse assunto e contar as novidades sobre esse tema, nós trouxemos aqui a doutora Vivian. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. A doutora Vivian, ela é médica veterinária do Hospital Veterinário Pet Care. Então, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite, eu agradeço bastante. Doutora, e fala pra gente, o que é de mais novo, né, as informações mais recentes sobre qual o momento de fazer a castração dos animais, né, com relação à sua idade, ao seu sexo, à sua raça, como é que tá isso aí, doutora? O que a gente vê, né, dia após dia, com o tempo, a veterinária está se atualizando, né? Então, muitas coisas que antes eram verdades, hoje em dia não são mais, né? Uma coisa que antigamente se falava, a cachorrinha precisa ter um filhote para depois ser castrada. Verdade. Não, hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, né? Muito pelo contrário, a indicação de castrar, caso não exista intenção de reproduzir o animal, é o quanto antes, né? Mas estudos recentes indicam que o quanto antes varia também para animais maiores e de animais menores, né? Os animais menores a gente sabe que podem ser castrados até mesmo antes do primeiro cio, né? Enquanto os animais maiores, os labradores, rottweilers, a indicação é que seja entre o primeiro e o segundo cio. E por que isso, né? doutora? A gente sabe que a castração precoce nas fêmeas, ela evita que elas desenvolvam doenças, né? No caso das fêmeas que são castradas, o câncer de mama é a principal, né, doença que a gente consegue prevenir. Por quê? Os estudos mostram que a gente castrando o animal até o terceiro cio, a gente tem uma redução, uma chance de ter câncer futura de 2,5%, né? Sendo que para os animais de pequeno porte que a gente castra antes, essa chance é de 0,5%. Então, o câncer de mama nas fêmeas é uma coisa facilmente evitada com a castração. Os animais de grande porte, por que, né, que a gente prefere esperar que eles tenham um cio, no caso, né? Por que surgiu essa dúvida? Alguma particularidade? Existem os prós e os contras, né? Tudo tem seus Como prós e os tudo na contras. vida. O que a gente vê é que o animal castrado pode ganhar peso, né? No caso dos animais de grande porte, existem chances de ter incontinência urinária, por conta do ganho de peso, algumas doenças locomotoras. Então, a gente sabe que a partir do momento que o animal tem o seu primeiro cio, a liberação de hormônios já evita que essas doenças aconteçam, né? Uma coisa também que os cachorros... Diminui a chance, pelo menos. Diminui a chance, Os cachorros grandes também, quando são castrados muito precocemente, eles podem ficar com a vulvinha infantil, né? Então, a vulva da fêmea fica muito pequenininha, as peles ali ao redor acabam tendo consequências, né? Causa dermatite ali na região, pode ter infecção urinária por conta disso, né? Então, tudo isso, no primeiro cio, a gente já consegue reduzir bem, né? Porque ela chega à sua maturidade sexual, então o sistema geniturinário dela se desenvolve e vai ser muito mais saudável para ela, né? Por isso que os animais de grande porte, o ideal é que seja entre o primeiro e o segundo cio, mas assim, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, se você tiver o seu animal que você não tem intenção de reproduzi-lo, o ideal é sempre conversar com o veterinário que cuida do animalzinho. Que cuida do animal, né? O seu veterinário de confiança que vai indicar para aquele animal quando que é o melhor momento.
O tema do Mais Saúde de hoje é castração. Portanto, então, fique com a história da Teodora, que recentemente foi castrada, e da sua tutora, Angélica. Não é, Teodora? Foi um encontro mágico, único. Apesar de ter sido um pouco traumático no início, eu estava saindo da fisioterapia, um pouco distraída, e eu quase atropelei a Teodora. E eu percebi que ela era bebê. E foi então que ela entrou no meu carro e eu já trouxe ela embora para casa. Então foi realmente mágico, foi único, ela era minha. Olha, eu tenho um anjo na minha vida que chama Marcelo Zulato. Eu sempre ligo para ele, né? Eu já tenho uma outra cachorra, que é a Laila, que eu resgatei ela há 3 anos, ela tá comigo. E ele, na verdade, ele me convenceu a fazer a cirurgia quando ele me disse que seria super importante aproveitar que a Teodora ainda não tinha entrado no primeiro cio. Porque se ela não tem o primeiro cio, a chance dela não ter um câncer de mama é de 100% se ela opera. Eu fiquei muito tranquila porque eu fui conversar com a anestesista e ela falou, olha, Angélica, existe um risco sim e tal, mas você pode ficar tranquila. Me deu um termo para eu assinar. A cirurgia demorou mais ou menos 1 hora e pouco. A anestesista me ligou quando terminou a cirurgia, dizendo que estava tudo bem. Quando eu cheguei, ela estava deitada, quietinha, num colchãozinho térmico. O Marcelo já colocou ela para andar, ela já fez o primeiro xixi, ainda estava meio abobalhada. Ele me mostrou o curativo, disse que era para eu não mexer, colocou um macacãozinho cirúrgico e me explicou que esse macacão ia proteger a incisão para que ela não mordesse, não lambesse o local. Foi bem tranquilo o pós-operatório dela, nada de bicho de 7 cabeças. No outro dia, parece que nada tinha acontecido. Ela pulava nesse sofá, ela já brincava com a Laila, absolutamente normal e natural. A Teodora sempre foi bastante agitada. Eu acho que por uma questão hormonal já, a Teodora já está bem mais tranquila. Eu acho que isso é gradativo, mas eu já sinto alguma melhora. A questão é, se você não quer que o seu animal cruze para ter filhotes, né, a fêmea, porque se você quer isso, então a castração não entra aí. Agora, se o intuito não é esse, castração na certa. Não tem sofrimento para a fêmea, para o cachorro. Doutora, no momento que o tutor ele tem essa conversa sobre a castração, apesar dele já saber assim, o que é a castração em si, tem muita dúvida ainda em cima dessa questão? Ah, tem dúvida e tem até às vezes um pouco de preconceito, né? Principalmente acho que em relação aos cães machos. Os machinhos. Que muitos homens, né, se colocam no lugar do cão, falam, eu não quero castrar, né, meu animal. Mas a gente sabe que para eles isso é indiferente, Verdade, né? O cachorro, ele não precisa ter tido uma namorada, ele não tem essa consciência que nós temos, né? Racional, assim, né? E o procedimento é bem seguro, é bem tranquilo também. Há algumas décadas, algumas pessoas, né, levantavam a questão dos maus tratos. Queria que você falasse sobre isso, doutora. Sim. Hoje em dia, né, graças à evolução da veterinária, nós temos anestesia muito segura, né? Muitas vezes feito por um veterinário especializado em anestesia. Nós temos os exames pré-anestésicos, então mesmo um animal que tem alguma doença prévia, tudo mais, a gente consegue se cercar desses riscos, né, e evitar que existam complicações. O procedimento é feito com anestesia geral, então o animal fica inconsciente, com medicação para dor, tudo no ambiente controlado, tudo monitorado. Então, assim... Super seguro, né, Super doutora? seguro. Você precisa ter confiança, né, no lugar, no veterinário que você escolher para isso, para saber que realmente ele vai estar fazendo aquilo da melhor forma para o seu animal, né? Fazendo tudo certinho,
é uma recuperação super rápida, é bem tranquilo e dificilmente a gente vê complicações, né, nesses O que é a procedimentos. recuperação super rápida? Assim, em dias, semanas? Geralmente, né, a gente fala assim, eles podem no primeiro, segundo dia até ficar um pouquinho mais quietinhos, né, mas normalmente eles já querem ter uma vida normal, né, a fêmea Alguns um pouco, têm até que segurar, né? alguns têm que até que segurar, a fêmea é um pouco menos, o procedimento da fêmea é um pouquinho mais complicado, né, porque tem que abrir o abdômen, é uma cirurgia um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais dolorida. Só aproveitando o gancho, né? O pessoal de casa que não sabe, mas se retira o útero e os ovários das fêmeas e dos machos acaba se retirando os testículos, né, doutora? Isso. Tem gente que não entende muito bem o que é feito nessa cirurgia de castração. Isso. Então é isso, gente. Procurar o veterinário de confiança de vocês, ou que algum parente indica, ou um amigo, e buscar todos esses recursos que a doutora falou, de anestesia inalatória, que é mais segura, né, doutora? Isso, anestesia inalatória. Muitas De vezes preferência que tenha um anestesista junto, acompanhando o procedimento. Isso, às vezes faz anestesia epidural. A gente hoje em dia tem bastante Recursos. tecnologia, bastante recursos para fazer com que esse momento seja o menos sofrido possível para o animal, né? Para não ser dolorido, não ser traumático, nada assim. Doutora, vamos agora para uma pergunta de um internauta, um telespectador que está acompanhando a gente nesse momento, como outras pessoas que podem também mandar mensagens, dúvidas que a gente responde aqui no estúdio. É o Cláudio Pires, da Moca. E ele tem a dúvida de que essas doenças que a doutora comentou agora, elas não podem ser prevenidas também com alguns exames regulares, se há realmente a necessidade de castração. Prevenir com exame é um pouco complicado, porque, por exemplo, o câncer, né, de mama, no caso, a gente só vai descobrir que ele existe uma vez que ele já está instalado, né? Então, Quando aparece o nódulozinho ali na cadeia sente mamária. o nódulozinho ali na cadeia. E aí, quando encontra o nódulo, infelizmente, já existe a chance de ser um tumor maligno, né? E aí a indicação é remoção cirúrgica e castração. Da cadeia mamária, inclusive, né, doutora? Muitas vezes, Aí tira a cadeia a mamária cirurgia inteira. se passa a ser bem maior do que uma simples cirurgia castração. bem mais completa, né? Isso se o tumor foi encontrado pequeno, porque se também for um tumor grande, existe o risco de metástase, né? Do tumor se espalhar pelo corpo e tudo mais. Outras doenças, por exemplo, a infecção uterina, né? Ela muitas vezes é uma doença silenciosa, uma vez que a fêmea desenvolve essa doença, ela só vai começar a demonstrar sintomas, então ficar mais prostrada, parar de comer, quando realmente a infecção já está num grau avançado, né? Então, assim, acaba entrando numa cirurgia, acaba tendo que ser castrada, porém deixa numa de situação ser, emergencial, né, deixa doutora? de ser aquela castração eletiva, né, com o paciente saudável, para entrar numa castração com risco de infecção generalizada, uma castração com muito mais risco, né? Então, realmente não vale a pena, né? Não vale a pena a gente esperar acontecer para castrar, né? O ideal realmente é castrar para evitar que isso tudo aconteça. Por mais que existam todas essas vantagens, né? Ainda tem muitas pessoas que têm esse preconceito, né? Acho que vai estar judiando do animalzinho. Eu, pelo menos no meu dia a dia, eu encontro esse tipo de situação onde alguns proprietários veem assim, mas é uma mutilação para o meu animal. Então essa é a oportunidade que a gente tem aqui nesse programa de passar essas coisas para vocês de que realmente não é nada tão sofrível, que o animal não sente dor, ele estando feito uma anestesia correta, trabalhando com toda a segurança, a esterilização que pede esse procedimento, é super tranquilo. De verdade, muitos animais saem da clínica abanando o rabinho e vão para casa, nem parece que passaram por uma cirurgia. Isso que é bacana de a gente passar para vocês e para vocês terem essa tranquilidade em buscar essa informação, né, corretamente, para perder esse preconceito, né, que não vai estar mutilando ninguém. Né? Mesmo, muita gente tem medo, mas é anestesia. Existem exames, né, que a gente faz para saber se aquele animal está apto a ser anestesiado. Então, realmente tem que conversar com o seu veterinário, você tem que se sentir seguro, mas saber que é um procedimento importante para a saúde do animal, né? Vocês passaram informações referentes aos benefícios. Para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria que até o próprio Dr. Marcelo, vocês falassem um pouquinho sobre as contraindicações. Existe contraindicação?
para fêmeas grandes, o ideal é esperar acontecer o primeiro cio, né? Para que elas não tenham Fica complicações. contraindicado fazer antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio. Muitas vezes, pessoas que procuram, por exemplo, um cão de guarda, né? Um cão de guarda castrado, a castração, né, no macho, ela afeta bastante o comportamento. Então, Vai ele tirar acaba, dele a principal característica acaba dele, né? se transformando num cachorro mais dócil, um cachorro que não se importa tanto com o território. Então, um cão de guarda é mais legal não ser castrado. Não chega a ser uma contraindicação, porém, perde um pouco o propósito aí do cão de guarda, né? Não sei se... Eu acho que a maior contraindicação, assim, não vou dizer contraindicação, mas um efeito colateral é a obesidade, né? Para alguns cães. Inclusive também, nós estamos conversando há pouco, para algumas raças de grande porte também, essa é uma questão que faz com que a gente castre entre o primeiro e o segundo cio, né? De ganho de peso durante a vida. E isso é um problema que vai se arrastar pela vida toda. É uma coisa que a gente realmente vai ter que lutar contra, então buscar fazer de forma correta para tentar minimizar a chance disso acontecer. Hoje em dia, né, os animais estão mais sedentários, igual nós humanos, né? Eles estão morando em apartamento, estão fazendo menos exercício, e a gente sabe que a castração é um fator predisponente de obesidade, né? Então, é um animal que, assim, algumas raças que são mais propensas a ganhar peso, né? Labradores, bulldogs, beagle, é legal dar uma controlada na alimentação, né? Até porque... Logo depois de castrado já reduzir, né? Logo depois de castrado já começar a controlar. Não deixar comida à vontade, né? Dar a quantidade certa para o seu animal, que aí a gente consegue reduzir bem essa propensão à obesidade e estimular eles a fazer exercício, né? Passear, levar no parque. Eles precisam ter uma vidinha saudável também. Doutor, o bate-papo está muito bom, muita informação bacana para mim também como apresentadora, mas principalmente para as pessoas de casa. No próximo bloco a gente retoma esse tema para falar ainda mais sobre castração e outros conceitos aí relacionados à castração. Com certeza, temos muito mais a falar sobre esse tema. Não saia daí. Estamos de volta com o assunto castração no Mais Saúde. Ao meu lado aqui é a doutora Vivian Rigg e vamos retomar esse assunto, né? A gente já falou bastante no primeiro bloco, mas eu gostaria de abrir esse segundo bloco com a pergunta da internauta, que a gente até no intervalo conversou um pouquinho, que é a Beatriz Lopes, do Tatuapé. Aí ela fala que a cachorra dela tem 8 anos já e sofre de gravidez psicológica. A castração ela ajuda? Então, acho que aí também entra a questão da idade e da gravidez. Queria que você respondesse, doutora. Isso, no caso da gravidez psicológica, ajuda sim, né? Na verdade, a partir do momento que a gente castra, a gente acaba com esse problema, né? Porque ela vai deixar de ter todos aqueles hormônios que são o que causa a gravidez psicológica. Apesar do nome psicológico, né? No cão não tem tanto esse fator, né? Não é, ai, nossa, estou pensando que eu gostaria. É hormônios. Tanto que elas produzem leite, né? Elas têm o comportamento de ser mãe, de fazer ninho, tudo, mas elas produzem leite. Então, é por conta de hormônios. Existe algo fisiológico acontecendo. E como a gente tira os ovários, ela vai deixar de ter gravidez psicológica. Agora, em relação ao fato de ser um animal de 8 anos, né? O que a gente tem que pensar? É sempre melhor, se a intenção for castrar um animal saudável, do que esperar que ela tenha alguma doença para realizar o procedimento, né? No caso, a piometra, a infecção de útero, como eu falei no bloco anterior, é um animal que vai entrar em cirurgia com risco de uma infecção generalizada, né? A castração com 8 anos já não vai mais ter o benefício de evitar um tumor de mama, ela ainda vai poder desenvolver. Mas a gente castrando ela antes que ela desenvolva uma infecção evita outras patologias, a né? gente consegue evitar que ela entre numa cirurgia com risco muito maior, né? A única coisa que teria que tomar cuidado aí é que geralmente os animais mais velhos podem ter outras doenças, né? Então,
e bem ver Tem os que ser exames. bem visto esse lado, né? Os exames complementares, ter certeza que esse animal está apto a ser anestesiado e fazer uma anestesia adequada para a doença dele. E sobre os felinos, a gente estava falando há pouco também, tem uma característica peculiar, né? As gatinhas, principalmente, quando não castradas, dão um baile, hein, doutora Viviane? Dão trabalho? Os gatos, né? A gente falou bastante de cachorro, mas os gatinhos também é bem importante a gente castrar, né? No caso, as fêmeas, uma fêmea no cio, ela realmente fica muito agitada, né? É aquele gatinho que não deixa o dono dormir porque fica miando, fica querendo abrir a porta, isso quando Pra não fugir, consegue né? fugir e voltar grávida, né? Então, assim, você que tem a sua gatinha, daqui a pouco você vai ter 6 gatinhos. Então, é legal você castrá-la para evitar isso, né? As gatas, elas realmente ficam desesperadas, assim, ficam miando. É um comportamento insano. E muitas né? vezes a pessoa chega no consultório e fala, olha, minha gata, ela tá louca, ela não para de gritar. E quando a Castra, gente pelo vai amor ver, de Deus. É o cio, né? Então, a gente castrando, a gente resolve isso. E no caso do gato macho, não tem tanto essa questão da surpresinha, né, de chegar com os filhotes, mas você tem que pensar que a partir do momento que você tem um gato macho, geralmente é aquele gato que tem acesso à rua. É um né? animal mais difícil de você segurar em casa. É um animal mais difícil de né? ficar em casa. Então, ele tem instintos muito mais fortes, ele quer sair. E você não tá vendo, mas esse gato macho tá aí fazendo muitos filhotes, né? Então, numa noite que ele sai, ele vai cruzar aí com umas 3 fêmeas ou mais, o que ele encontrar, né? Então, a gente tem que pensar também que a gente castrando os nossos animais, a gente evita que exista essa multiplicação descontrolada de animais na rua, né? Mas a indicação também segue o mesmo perfil para cães. Isso. No caso das fêmeas, né? Sim, o ideal é a gente castrá-lo quanto antes. Tumor de mama em gatas são muito agressivos, né? Então, o ideal é realmente a gente castrar o quanto antes. E no caso dos gatos machos, né? Se você for pensar na questão comportamental, ele não querer tanto sair de casa. Os riscos, né? Até porque isso depois se torna um hábito, né? Ele começa a sair porque ele não é castrado, depois ele quer sair porque ele viu que é legal. Porque gato tem hábito noturno e gosta de sair pra rua mesmo. Então, você castrando ele, logo cedo você evita que ele desenvolva esse hábito de querer fugir, de querer sair. Se torna um gato muito mais carinhoso, um gato muito mais caseiro. Né? Sobre o câncer de mama, doutora, você comentou que é muito agressivo. O que é o agressivo? Leva a óbito? Estatisticamente a fatalidade... Isso, o câncer de mama nas gatas, eles costumam ser um tipo de tumor mais maligno, né? Então, assim, os tumores malignos têm vários graus de malignidade, então são tumores que costumam ser do tipo mais maligno de todos e muitas vezes fazer metástase, então se espalhar, né? Quando a gente encontra, geralmente é um tumor que tem metástase e aí não tem muito que a gente possa fazer por aquele paciente, é muito mais qualidade Mesmo usando de os vida. artifícios de quimioterapia, ele volta, ele vai volta, para os órgãos vitais e o animal, infelizmente, acaba encurta vindo a vida a do óbito bichinho. muito rápido, né? É um tumor que, assim, leva o animal a óbito muito rapidamente. Doutora, e a Marília de Osasco, ela comenta aqui, que é mais uma pergunta de internauta, sobre o contraceptivo. Ao invés de castrar, se ela não pode usar o contraceptivo como opção. Na verdade, os contraceptivos, eles são contraindicados, né? A gente não indica como uma opção. Eles predispõem o animal a desenvolver uma infecção e aí você vai ter que castrar o animal do mesmo jeito, só que vai ser uma cirurgia de emergência e uma cirurgia muito mais complexa, né? Com riscos muito maiores. E por incrível que pareça, isso ainda existe muito, né, Vivian? Infelizmente, a gente precisa... Principalmente nos bairros, né, de periferia, onde os recursos financeiros das pessoas não é tanto, então acaba que eles buscam o mais fácil para esse controle, né? Acaba sendo mais barato, só que a curto prazo. Por falta né? de informação, O famoso barato sai caro, né? Inevitavelmente o animal vai adoecer. E aí pode ser que se torne tudo muito mais caro e vai se tornar, e você vai acabar ainda com um risco grande de perder seu animal. E essa é a nossa intenção aqui, né? Passar para vocês aí de casa esses riscos que não deve ser utilizado esse tipo de contraceptivo, né? Essas injeções que dão em avicultura. Gente, não deem nos seus animaizinhos. Isso traz um efeito colateral bem grave, tá? Fique essa mensagem aqui para todo mundo de casa. Doutora, antes da gente entrar nessa questão até de responsabilidade social, gostaria que você comentasse
de forma abrangente, assim, o veterinário, ele precisa traçar o perfil do tutor e do animalzinho para decidir de fato quando é o melhor momento para castrar? Por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz quando a pessoa chega com um animal jovem, você tem a intenção de reproduzir esse animal, né? Você quer se tornar um reprodutor ou você tem outro animal da mesma raça, quer cruzá-los? Se a resposta for não, a gente vai indicar castrar esse animal, né? O momento certo aí vai depender de tudo aquilo que a gente conversou. O porte, né, do animal, é fêmea, é macho. Os machos, geralmente, se a pessoa não quer cruzar, ou se tem, que é um animal mais dócil, ou mora num apartamento, em casa, ele vai ficar muito dentro de casa, não quer um animal marcando o território, de né? demarcação territorial. A gente castra, ou então o animal vai ter contato com crianças. O animal não castrado, o macho não castrado, ele pode se tornar territorialista, por isso agressivo. Então é legal a gente castrar e precocemente, né, para evitar até que isso se torne um hábito. Então, o que era hormonal acaba se tornando um hábito para aquele animal. Às vezes, se a gente pega um macho mais velho e castra, mas ele já tem o hábito de marcar território, pode ser que reduza, porém não cesse. Porque não com a mesma eficácia de fazer isso precocemente. Porque para esse animal já é normal urinar pela casa, né? Então, ele não tem mais ação do hormônio, mas uma ele questão tem a mais questão behaviorista, do hábito. né? Isso. Vivian, a gente vem falando da castração, como fazer da maneira correta, né? Todos esses recursos, mas tem gente que não tem essa condição financeira, né? De buscar esses recursos. A gente tem que pensar que castrar o seu animal é uma questão também de saúde pública, né? Então, a gente castra o nosso animal de casa, evita que se um dia ele foge, qualquer coisa assim, ele se reproduza, né? Então, além de todos os benefícios que nós falamos, a gente tem que pensar por esse lado também, né? E por ser uma questão de saúde pública, os órgãos competentes da cidade, eles ajudam, existem campanhas, né? Centro de zoonoses. No centro de zoonoses. O legal seria a pessoa procurar o centro de zoonoses da sua região para se informar sobre campanha, sobre possibilidades de fazer isso de uma forma que caiba no orçamento dela, muitas vezes até sem custo, né? Doutora, um animal, um gato, um cachorro de rua que não é castrado, afeta diretamente na vida do meu pet, por exemplo, que é castrado? Com certeza, né? Porque esse animal de rua, ele não tem um controle parasitário, então ele pode ter vermes, pode ter pulga, pode ter carrapato, não é vacinado, né? Que vai deixar lá no ambiente onde você vai passear com o seu animal, né? Doenças infectocontagiosas, porque esse animal também não vai ser vacinado. Um animal de rua, ele muitas vezes come a comida do lixo, então ele abre o lixo e come, e quem vai se aproveitar desses restos, né? Os ratos, as baratas, que vão transmitir doenças até pra gente, né? A gente sabe que os ratos transmitem leptospirose, que é uma zoonose. Que é uma zoonose. Então, a gente tem que pensar que os animais de rua interferem diretamente não só na saúde dos nossos animais, como na nossa também. É um ciclo, né, doutora? Isso tudo é um ciclo. E a gente castrando, a gente evita que esses animais continuem se reproduzindo e continuem trazendo doenças e até sofrendo, né? Porque condições de rua não é legal, né? O animal tá lá, ele passa frio, ele corre o risco de ser atropelado, sofrer de maus causar tratos, algum acidente até, né? para os seres humanos. Sim, causar acidentes de automóveis. É uma situação bem complicada essa, né? Que a gente castrando, a gente consegue evitar que aconteça. Isso aí, gente, vamos castrar os nossos animais. Mas responsabilidade pública, saúde pública, esses temas aí são muito importantes. Eu acho, doutora, que você tirou muitas dúvidas aqui dos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação no programa Mais Saúde. Legal, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Acho que castrar é muito legal a gente falar sobre isso, discutir. Informação, né? Informação para todo mundo é sempre muito legal. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vivian Rigg, do Hospital Veterinário Pet Care, aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, eu aprendi muito. Com certeza as pessoas de casa também. E você vai voltar, hein, doutora? Muitas vezes. Espero que sim. Um abraço, gente. Até a próxima. É isso aí, o Mais Saúde está terminando. Tchau, tchau.